talvez você ainda não tenha experimentado viver essa paz, viver essa provisão dia após dia. Mas hoje o Senhor deseja te ensinar e te levar para esse novo nível. Graça e paz! Vamos juntos para mais uma ministração do nosso Manual de Célula, gente? Mas antes disso, eu gostaria de te lembrar de fazer os nossos devocionais aí no seu livro, seja ele versão digital ou física. Nós temos devocionais para todos os dias dessa semana e cada um desses versículos tem a ver com o tema dessa ministração da semana. Se você quiser, você também pode acompanhar todos os dias aqui no nosso canal do YouTube junto com a Apóstola Kedma. Isso tem edificado as nossas vidas e nós já começamos o dia cheios da presença de Deus. Amém? E durante esse mês nós estamos falando sobre milagres ordinários. Coisas que acontecem no nosso dia a dia que às vezes a gente não vê, a gente nem percebe, mas que Deus está agindo nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar especificamente do milagre da provisão. Quantas coisas você tem vivido na sua casa que um dia já foram um motivo de oração? Que um dia já foram coisas que tiraram a sua paz, mas que você conquistou. Deus te deu aí sabedoria, te deu força, te deu instrução, acelerou processos e você conquistou. Muitas vezes na nossa correria, nós não conseguimos observar as coisas que Deus já fez na nossa vida. Nós vivemos num mundo que tem necessidade de ter mais o tempo inteiro e que acaba se comparando muito por causa das redes sociais. Mas hoje eu quero te dar um olhar mais grato sobre aquilo que Deus já te deu, a provisão que Ele já te entregou. Será que você já compartilhou com os seus irmãos os milagres que Deus tem operado dentro da sua casa? E hoje nós vamos falar especificamente dessa parte financeira, mas nas próximas semanas nós vamos falar sobre outros milagres ordinários que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Vamos juntos para o nosso texto bíblico de hoje? Ele está lá em 2 Coríntios 9, versículos de 8 a 11. E enquanto eu leio, você pode preencher aí no seu manual. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É esse Deus que nos faz ter em abundância, que nos dá uma vida abundante, uma vida plena. De fato, viver a provisão do Senhor, a prosperidade do Senhor, viver esse milagre no nosso dia a dia, não é ter tudo, mas é experimentar a paz do Senhor em todas as coisas que fazemos, e isso é sobrenatural. Então vamos falar sobre alguns pontos dessa provisão, para que essa provisão alcance a sua casa. Talvez você ainda não tenha experimentado viver essa paz, viver essa provisão dia após dia, mas hoje o Senhor deseja te ensinar e te levar para esse novo nível. Então, em primeiro lugar, vivendo por princípios para uma vida abundante. Temos alguns princípios espirituais que nos levam a viver uma vida abundante. Nós sabemos e sempre falamos isso aqui em Getsemane, que quando cuidamos da casa de Deus, Ele cuida da nossa casa. A verdade é que os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, elas sobem ao Senhor como um aroma suave, porque estamos, sim, abençoando o reino dele. Isso é um princípio que precisa ser cumprido, mas às vezes é tão difícil. Eu já ouvi várias vezes essa frase: olha, a última coisa que converte é o bolso. E graças a Deus hoje no nosso meio nós temos vivido coisas diferentes. Eu lembro que quando eu era criança era bem diferente. Se você é um novo convertido e se você não conhecia uma igreja nos anos 90, a realidade era bem diferente do que nós temos hoje. Eu lembro que quando eu era criança, um irmão da igreja comprou uma caminhonete e aquilo para nós foi um frisson. Todo mundo ficou impressionado e as crianças queriam entrar, queriam ver, porque era muito difícil um crente ter carro. E quando tinham, eram carros mais simples e aquilo para nós foi bem chocante.
Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus tem prosperado o seu povo. Por quê? Porque temos nos aberto à generosidade. Porque no reino de Deus, maior é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu sei que essa conta não fecha no mundo humano, mas no mundo espiritual é assim. Quanto mais nós damos, quanto mais nós investimos, quanto mais generosos nós somos para abençoar os nossos irmãos, mais Deus nos abençoa. Então, entenda esses princípios. Quando nós compreendemos, nós vivemos a verdadeira prosperidade. Muitas vezes nós temos a figura daquela pessoa avarenta como alguém de fato próspera. Pode até ser que a pessoa avarenta tenha muito dinheiro, mas ela não consegue experimentar a verdadeira prosperidade. Por quê? Porque a verdadeira prosperidade, ela traz alegria, ela traz plenitude, ela traz paz e ela vem como o fruto de um coração generoso e abençoador. Olha só o que diz lá em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus suprirá as nossas necessidades, por isso nós podemos sim viver em generosidade e Ele mesmo nos recompensará. Em segundo lugar, não seja influenciado pela perspectiva da escassez. Nós vivemos num tempo que isso está muito comum e isso é algo que Deus tem me incomodado bastante e eu tenho buscado mudar na minha vida. Se você chega no supermercado, você vai encontrar pessoas reclamando do preço das coisas. Se você chega num restaurante, você vai encontrar pessoas reclamando. Se você senta numa roda de amigos, as pessoas vão reclamar de como as coisas estão difíceis. Mas a verdade é que não podemos deixar essa escassez entrar na nossa casa. Nem a linguagem, porque tudo aquilo que molda a nossa linguagem se torna a nossa realidade. Então não deixa que a linguagem que domine a sua casa seja uma linguagem de escassez. Por mais que você viva no pouco, quando nós adquirimos para a nossa vida uma linguagem de prosperidade, nós começamos a experimentar a verdadeira prosperidade. Isso é sobrenatural. Nós precisamos agir em fé. Então, muitas vezes pode ser que as coisas estejam ainda difíceis, mas quando você muda a sua mentalidade, a forma como você vive, e alguns mais entendidos vão falar que é o mindset, né? Mas eu quero te dizer que isso é mandamento do Senhor, é o que diz na sua palavra. É quando nós vivemos pelas suas promessas, ali nós somos transformados, é isso que a fé faz conosco. Então, anula aí na sua casa, no seu lar, essa mentalidade da escassez. E fala para as pessoas que vivem com você, olha, agora nós vamos caminhar em prosperidade. Ah, como que vai ser isso? A gente vai ganhar mais dinheiro? A gente vai ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque primeiro a gente vai mudar, vai transformar a nossa mente. Olha só o que aconteceu com essa mulher. A história dela está lá em 2 Reis 4. E o versículo 1 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aquela mulher era uma viúva, e a viuvez era algo bem complicado naquele tempo. E ela estava vivendo momentos de dificuldades, porque tinham credores batendo na sua porta, e estava tirando a sua paz. Ela poderia ter feito tantas coisas, mas ela chegou ao profeta, ela foi ao lugar certo, ela sabia de onde sairia sabedoria para resolver o seu problema. Aquela decisão de chegar até o profeta e relatar a dificuldade para ele transformou a sua vida. Talvez se fosse nos dias de hoje, eu acho que naquela época também existia, ela tivesse recorrido a um agiota, né, procurado uma solução, mas ela buscou no Senhor. E nós sabemos o final da história, que se você não sabe eu vou deixar para você ler, eu não vou te contar, lê lá, porque é muito interessante o quanto aquela mulher foi obediente, o quanto aquela mulher teve coragem, ela foi ousada, ela ouviu um direcionamento do profeta, ela creu e ela agiu, mas ela quebrou o ciclo da escassez. Ela poderia ter ido choramingar, ter ido pedir esmolas, mas não, ela foi no lugar certo.
E hoje eu quero te dizer que Deus vai te dar as estratégias corretas, as armas corretas, mas elas não serão armas naturais, elas serão armas sobrenaturais. Você vai vencer o tempo de escassez quando você transformar a sua mente, transformar a sua linguagem e começar a agir como uma pessoa que vive em prosperidade. Amém? Porque eu quero te lembrar que você é aquilo que a Bíblia fala de você. Muitas vezes nos deixamos levar pelas notícias do jornal e bate realmente um desespero, porque são muitas notícias ruins, mas nós queremos crer. Nós vamos crer com toda a nossa fé que esses dias não chegarão na nossa casa. Você lembra lá no Egito, quando aconteceram as pragas? E o povo de Deus, eles passaram ali o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e as suas casas foram saltadas e o caos não invadiu a sua casa. Porque é assim conosco, quando Deus guarda a nossa casa, mesmo que todo mundo viva em escassez, nós vivemos a prosperidade do Senhor. Amém? E para encerrar nossa célula, nós vamos fazer aí um memorial de gratidão ao Senhor. No seu manual tem um espaço para você fazer isso. Se você não tem o seu manual, você pode fazer numa folha, mas guarda essa folha. O legal de preencher no manual, talvez você não tenha comprado até agora, mas você ainda pode comprar, porque quando nós preenchemos, todas as vezes que nós abrimos esse livro novamente, vai estar lá os nossos sonhos, os nossos projetos, e nós podemos ver aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então você vai colocar aí uma lista de milagres já vividos, coisas que você conquistou em oração. Eram coisas que um dia você já ficou preocupado, apreensivo, tirou o seu sono, mas que Deus resolveu porque você colocou na mão dele. E nesse momento, faz aí uma oração de gratidão ao Senhor. Eu sei que muitas vezes, quando falamos de provisão, o nosso primeiro impacto é pedir. A gente quer pedir. Mas faz aí hoje, dá essa oferta ao Senhor, um memorial de gratidão por tudo que Ele já fez na sua vida. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem eu te espero para mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. Tchau! Deus te abençoe!